bloco a gente vai mostrar para vocês sobre como funciona o enxerto de seio maxilar. Então, qual é a técnica, que tipo de material a gente usa e para que serve fazer o enxerto de seio maxilar. Vamos assistir um vídeo? Vídeo de informações ao paciente. Elevação do assoalho do seio maxilar. Osso inadequado para implantes na região posterior. Quando é necessário substituir um molar um longo período após a extração, os implantes não encontrarão suporte ósseo adequado no assoalho do seio maxilar. Para uma implantação com sucesso, é necessário muito mais osso disponível. Para uma reconstrução óssea, é preciso inicialmente abrir um acesso lateral ao seio maxilar. Em seguida, desprende-se a película interna delgada do seio maxilar, denominada membrana de Schneider. Pode ser necessário inserir uma membrana protetora, como a Geistlich BioGuide. A Geistlich BioGuide, com sua estrutura natural, auxilia na cicatrização natural e promove uma regeneração óssea sem complicações. Ela é naturalmente absorvida pelo organismo após algumas semanas. O assoalho do seio é em seguida elevado com um substituto ósseo como o Geistlich BioOss. A abertura lateral é coberta com outra membrana protetora BioGuide. Finalmente, um ou mais implantes são colocados. A estrutura natural do Geistlich BioOss atua como base para a formação de novo osso. Ele é envolvido por novo osso após 4 a 6 meses, sendo integrado no processo de remodelação óssea natural. O implante se encontra agora ancorado dentro do próprio osso, como uma raiz dentária natural. Isso assegura uma fixação sólida durante muito tempo. Graças à elevação do assoalho do seio, os implantes e coroas assumem a função de dentes artificiais, firmemente ancorados com aspecto natural. Geistlich BioGuide e Geistlich BioOss são os materiais de regeneração óssea mais usados por dentistas em todo o mundo. Eles são documentados cientificamente em várias centenas de estudos e já foram usados em mais de 4 milhões de pacientes. Então vocês puderam ver no vídeo como funciona a técnica para enxerto de seio maxilar. Então, com o passar do tempo, quando uma pessoa perde os dentes, então a raiz dos molares, elas servem de arcabouço, elas seguram a membrana do seio maxilar na posição ideal. Quando a pessoa perde os seus molares, vai reabsorvendo aquela parte do tecido ósseo e essa membrana vai cada vez descendo mais, fazendo com que fique menos osso residual na base que a gente não consegue regenerar depois, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 2 casos. Então, aqui, o seio maxilar, uma tomografia, né? Vocês já podem ver, então, olha aqui o seio maxilar do paciente, onde ele se encontra. Então, esse osso, que é o branquinho aqui, ele deveria ir em linha reta, até o outro lado, né? E olha aqui como já formou uma bolsa enorme, por não ter a raiz dos dentes, como esse seio maxilar vai descendo e como fica nos cortes laterais, igualzinho vocês viram no vídeo, né? Uma cavidade totalmente vazia, sem nenhum osso residual para a gente poder reabilitar. É como vocês podem ver aqui no nosso modelinho. Então, não tem dentes na região posterior. Então, aqui não tem dentes nessa região. E o que acontece? O seio maxilar é uma cavidade vazia, né, com essa membrana, e isso vai cada vez aumentando mais e descendo lá dentro. Então, essa cavidade vai ficando cada vez maior e menos osso nessa região aqui, o que nos impossibilita de colocar os implantes nessa região.
Então aqui, passando, novamente fazendo planejamento para a gente delimitar a quantidade de enxerto que precisa, né? E aqui já o enxerto realizado, então todo o enxerto realizado, como vocês puderam ver, pelo BIOS, né? Então a gente tem inúmeras embalagens, né? Que nos dá a quantidade de material que a gente vai utilizar e o grânulo, né? Então eu tenho enxerto com grânulos mais grossos, eu tenho enxerto com grânulos mais finos, né? Então tudo isso vai fazer parte do planejamento do profissional para o tipo de caso daquele paciente, então a quantidade de enxerto, a granulação que eu quero usar, então se eu quero uma granulação mais grossa, se eu quero uma granulação mais fina, se eu quero misturar as duas granulações, então isso tudo vai do planejamento para a gente executar uma boa cirurgia, tá? Então aqui vocês podem ver a diferença, então aquele vazio todo, então a área do enxerto, né? Esse material que está bem branco no vídeo. Então a quantidade de enxerto que a gente coloca bastante para que a gente possa realizar os implantes. Então num corte lateral, quando vocês viam aquela cavidade vazia, totalmente vazia, agora vocês veem ela preenchida com tecido ósseo, né? Então olha aqui a quantidade de osso que eu tenho para poder realizar os meus implantes, tá? Então aqui novamente, mais um corte da tomografia. Olha aqui a quantidade de osso que eu tenho. E antes era tudo vazio para que eu possa realizar implante. Então aqui está me dando 15 milímetros de altura por 11 de largura, sendo que antes eu tinha 1 a 2 milímetros de altura. Então a gente consegue ganhar e muita altura fazendo esse tipo de enxerto. E aí o caso do implante já instalado, então que antes seria impossibilitado, porque toda essa parte aqui que vocês conseguem ver lateralmente do seio maxilar, dos dois lados, foram enxertados. Então esses implantes, os 4 implantes posteriores, só puderam ser realizados porque foi realizado o enxerto. E a qualidade desse material do enxerto, assim como falou no vídeo, vai acontecendo uma regeneração com o passar do tempo e vai se tornando o osso, remodelando e ficando o osso da própria pessoa mesmo, ficando uma ancoragem muito firme por muito tempo. E isso então é uma técnica hoje que a gente realiza muito no consultório, é muito tranquilo, por mais que as pessoas tenham muito medo, né? Quando fala que tem que fazer enxerto, tem bastante medo, não precisa, o resultado é extremamente previsível, com o material que a gente usa, o resultado é muito bom, muito tranquilo, e a cirurgia também é uma cirurgia tranquila de ser realizada.